Oi, gente! Hoje nós vamos falar da Constituição formal. A gente vai abordar as estruturas dessa Constituição, as características e o corpo, o preâmbulo e o ADCT. Bom, eu vou falar sobre Constituição formal. Constituição formal é o conjunto de normas jurídicas positivadas no texto da Constituição. É um documento normativo escrito que tem uma supremacia hierárquica das demais normas do ordenamento jurídico. a invocação constante a Deus, presente no preâmbulo da Constituição de 1988, fere a laicidade do Estado? A resposta é não, não necessariamente, já que o preâmbulo não possui caráter normativo jurídico, então não existe o ferimento da laicidade do Estado. Em relação às características da Constituição formal, essa Constituição é composta por normas formalmente escritas. Então, ela tem uma forma escrita. Além disso, as normas que estão dentro da Constituição formal, elas garantem uma supralegalidade em relação às outras. Então, elas são hierarquicamente superiores às outras normas do ordenamento jurídico, como as normas do Código Civil e do Código Penal. Além disso, as normas que estão dentro da Constituição formal, elas são menos flexíveis do que as outras. Então, para haver uma reforma nessas normas, precisa passar por um processo solene e mais restrito, como o processo da emenda constitucional, que no Brasil faz a modificação das normas constitucionais. Eu vou falar sobre a estrutura da Constituição formal. A Constituição formal, o texto dela se divide em três partes: o preâmbulo, o corpo e o ADCT. O preâmbulo, ele é a parte preliminar. Ele vem do latim preâmbulos, que significa vir antes do início. É um discurso simbólico. Diferentemente do corpo, o preâmbulo e o ADCT, eles são dispensáveis. O corpo, ele é a parte principal, ou seja, não tem como estar fora da Constituição. Oi, gente, eu vou falar do corpo da Constituição. O corpo da Constituição é a parte permanente da Constituição Federal, que vai do artigo 1º até o 250, que também tem aquele artigo muito famoso, que é o artigo 5, que fala que todos são iguais perante a lei. Sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o ADCT. O texto que a gente vai falar hoje, ele discute várias questões relacionadas ao ato de disposições constitucionais transitórias, que é justamente a ADCT. Ele vai falar sobre a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro ponto que a gente vai discutir sobre o ADCT são as normas do ADCT em vigor. A gente vai falar sobre normas constitucionais de eficácia esgotável. O que o ADCT fala sobre isso? Fala que o ADCT contém normas que ainda estão juridicamente eficazes, atualmente elas ainda são eficazes, mas a sua eficácia ela é temporária e ela expira quando o prazo nelas estipulado se encerra. Então, elas existem, são normas constitucionais existentes no texto, mas elas têm uma eficácia temporária, elas são esgotáveis. Outro ponto que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre reformas por emendas. O ADCT ele pode ser alterado por meio de emendas constitucionais. Ao longo do tempo, várias emendas foram introduzidas para modificar ou adicionar disposições ao ADCT, aplicando e ampliando o seu conteúdo. Então, podem existir emendas que vai mudar o texto do ADCT, que vai adicionar ou que vai modificar para deixar mais rico, mais amplo o conteúdo do ADCT. A gente vai falar também um pouco sobre reduções de prazos. As emendas elas também podem ser usadas para reduzir os prazos de eficácia das normas do ADCT, que volta lá para as normas constitucionais de eficácia esgotável. Então, essa redução de prazo ela vem para reduzir os prazos de eficácia. Então, vem para deixar as normas constitucionais com eficácia ainda mais esgotável, como ocorreu num plebiscito popular em 1993, que teve a data antecipada por meio de uma emenda constitucional. Por outro lado, a gente fala também sobre a ampliação do prazo. As normas do ADST, elas podem ter prazos de eficácia ampliados ou prorrogados por meio de emendas constitucionais, como o caso que aconteceu na Zona Franca de Manaus. Gente, agora eu vou falar um pouco também sobre a perda de vigência dessas normas. Quando as normas do ADST, elas perdem a sua vigência, elas exaurem a sua eficácia, elas deixam de produzir efeitos jurídicos, embora elas ainda permaneçam no texto constitucional. Ou seja, mesmo elas estando na Constituição, essas normas elas não vão ter vigência, elas não vão ter eficácia, porque elas não estão produzindo mais efeitos constitucionais, elas não estão tendo mais aplicabilidade, mas elas ainda continuam no texto constitucional. A gente pode falar também
sobre a hierarquia dessas normas. A gente pode falar que não há diferenciação hierárquica entre as normas do corpo, que são as normas permanentes da Constituição, e as normas do ADST. Todas elas estão no mesmo patamar jurídico, na pirâmide normativa do ordenamento jurídico. Elas estão no mesmo patamar hierárquico, né? Mas a diferença é que as normas do ADCT, elas são temporárias. Elas têm um caráter temporário. Já as normas do corpo, elas são definitivas, né? A gente pode falar também sobre a integração ao bloco de constitucionalidade. Que as normas do ADCT, elas fazem parte de um bloco de constitucionalidade, que engloba normas como o status constitucional, por exemplo, devido à sua hierarquia, né, na Constituição. Elas também podem servir de controle de constitucionalidade, de parâmetro de controle de constitucionalidade, assim como as normas do corpo, já que ambas elas têm hierarquia constitucional. Então, em resumo, a gente vai falar que o ADCT é o quê? Que ele é uma parte importante da Constituição brasileira, contendo normas com prazos de eficácia temporária e que podem ser modificadas por meio de emendas constitucionais. Apesar dessas normas serem temporárias, essas normas elas têm uma hierarquia igual à hierarquia das normas do corpo, e elas podem servir também de controle para a constitucionalidade. Então, gente, eu falei um pouquinho sobre o ADCT aqui pra vocês, um pouco das normas, um pouco das normas que ainda estão em vigor, da perda de vigência. Eu espero que tenha dado uma clareada na mente. Muito obrigada por continuar até aqui, e é isso.